Paz, Senhor Jesus. Amém. Feliz de poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Caso alguém aqui não me conheça, eu sou a irmã Renata da Congregação do Amazonas. E eu para o Senhor nos dá o privilégio de estar com os irmãos aqui nessa noite. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo número 6, a partir do verso 10. Enquanto os irmãos vão procurando, quero justificar o meu atraso, irmãos. Geralmente às quintas eu trabalho ali perto do condomínio, né? Aí a minha patroa pediu para trocar. Falei, amanhã eu fui hoje lá na 24 de maio, na Rua Nova. Eu falei, vai dar tempo. Vou chegar atrasada, mas vai dar tempo. Só que a irmã Renata esqueceu que hoje é horário de pico, véspera de um feriadão. A cidade estava terrivelmente engarrafada, irmãos. Eu ficava assim, Jesus, me segura, eu vou chegar lá no final, mas vou falar, eu vim. Agora o Senhor me trouxe. Ainda perdi 2 independentes perguntando se passa aqui, o motorista sem muito afeto, sem muita paciência, não passa não. Mas passava ali pertinho, irmãos. Mas glória a Deus eu cheguei, amém? Amém. A igreja me perdoa o meu atraso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus que eu estou perdoada. Os irmãos acharam? Efésios capítulo 6, verso 10. Uma palavra muito conhecida da parte de Deus para os irmãos e para mim, né? A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos para o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçada aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete do Senhor. Me trouxe aqui nessa noite para dizer algo para os irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E a palavra vai dizer que não é contra a carne nem contra o sangue, mas potestades, hostes celestiais da maldade, que agem na região celestial. A igreja está vivendo um tempo de guerra contra o adversário da nossa alma. Porque o inimigo sabe que a palavra de Deus está se cumprindo. O inimigo sabe que poderoso é Deus para cumprir a sua palavra e que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Então o inimigo tem militado, tem lutado, guerreado, atacado covardemente a igreja do Senhor Jesus. Por isso precisamos estar vigiando, munidos das armaduras de Deus. E Deus quer levantar mulheres guerreiras nesta noite, levantar mulheres com suas espadas, para guerrear pelos seus lares, para guerrear pela sua família, para guerrear em favor do reino de Deus. Levantar obreiros, homens, jovens, crianças, adolescentes, porque a palavra de Deus vai dizer revestivos. Não é só o varão, não é só as mães, mas vocês adolescentes, vocês jovens, precisam ter consciência de que precisam estar revestidos das armaduras de Deus. Que vocês também estão guerreando contra potestades e principados e o inimigo que deseja afastar vocês da presença de Deus, mas o Senhor, aleluia, chama e nos desperta nesta noite para estarmos firmes na presença dele, amém? E aí nossa irmã deu testemunho do gás, eu tenho visto muitos testemunhos de livramento. Ontem na matriz a irmã Karina pregou e ela falou ali do acidente que eles tiveram, o carro rodou 2 vezes na via, né, e bateu no muro e o motorista disse, olha, era impossível vocês saírem ilesa desse acidente, mas ali foi a mão do Senhor. Eu tenho visto muita gente testemunhando que a mão do Senhor tem livrado, porque o nosso adversário não está brincando, por exemplo. A igreja não pode cochear com 2 pensamentos. A igreja não pode cochilar. A igreja não pode dormir. A igreja do Senhor Jesus precisa ser despertada. Ela precisa ser despertada, porque estamos em guerra. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu lembrei que nós fizemos uma campanha de oração lá na igreja. Eu sou do ciclo de oração. E em tempos o Senhor move no meu coração um tema. Aleluia. O Senhor move no meu coração um tema e nós fazemos ali uma campanha de oração pela
em cima do tema, clamando, e o Senhor lhe dá livramento, o Senhor lhe move com salvação, o Senhor faz grandes coisas através da oração. E numa dessas campanhas, nós orando, eu ali levantando clamor com as minhas irmãs, o Senhor abriu a minha visão e eu vi as irmãs todas munidas com a espada do Espírito. Elas estavam munidas com a espada, mas com a espada baixada. E o Senhor falava, é tempo dessas mulheres levantarem a espada. Elas estavam munidas da armadura, mas não estavam manuseando bem a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos e saber manusear toda a armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer assim, aleluia, portanto, tomai toda. Para quê? Para que você possa resistir o dia mau e, havendo feito tudo isso, você está firme. Você está firmado, fortalecido no Senhor. E o Senhor, Ele me chamou muita atenção, embora toda a armadura ela é importante, o capacete da salvação protege a sua mente, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés e calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. O Senhor pôs no meu coração sobre a espada do Espírito. Porque muitas das vezes nós não sabemos manusear ela como deveríamos, e eu me lembrei também do testemunho quando eu vim para a igreja, eu me converti, eu logo me encaixei, procurei as irmãs do ciclo de oração, fui esperta, eu sabia onde estava o segredo da vitória, ali toda suja do pecado, ali toda coberta de lamaçal, ninguém dava nada por mim, e se o Senhor me tirou lá da última da fila, e é o Senhor que faz, porque o homem vê o que está por fora, mas o Senhor contempla o coração. Aleluia! O homem não me escolheria, igreja. Eu seria o último nome que o homem escolheria. Mas o Senhor, Ele faz essas coisas, né? Ele pega, Ele limpa, Ele trata, Ele põe para mostrar que Ele é Deus e que não há impossíveis para o Senhor. E quando eu vim, eu já sabia o segredo da vitória, que era o ciclo de oração. Jovens, entendam isso. O ciclo de oração é o caminho da vitória, irmãos. Eu fui correndo para lá. Só que, irmãos, eu vivia ainda aqui com muito amor, com muito fervor. Eu ia com as irmãs na visita, eu queria servir o Senhor com alegria. Mas eu sempre caía no pecado. A intenção ela era verdadeira. O meu coração ardia por agradar o Senhor. O meu coração ardia em fazer a obra do Senhor. Mas eu sempre caía no pecado. E no mesmo pecado. Satanás nem fazia força. Nem fazia força. Eu sempre caía no pecado, as irmãs orando, o Senhor me perdoando, e eu caminhando, e um dia orando lá, irmãs, caí de novo, e as irmãs orando. Um dia uma irmã ficou estressada comigo. Ela me sentou assim e falou, Deus, o que tem de errado, Senhor, revela. Ela clamando ao Senhor, o Senhor disse assim para ela, irmãos, ela não manuseia bem a minha palavra. Vocês entenderam o poder da palavra de Deus. Ela é poderosa. Glória a Deus. Ela não manuseia. Eu ia na oração, eu ia nas visitas, eu era bem intencionada, eu fazia tudo, mas eu não tinha contato com a palavra. Eu não manuseava a palavra. Eu não mastigava a palavra. Então eu não conseguia viver a palavra. Então se eu não vivia a palavra, eu não conseguia vencer o pecado. Verdade. O Senhor falou, ela não manuseia bem. Então dali para lá, irmãos, eu comecei a criar um hábito, eu tenho um caderno ali. Eu comecei a anotar mais a palavra. Eu comecei a ir mais na escola dominical. Eu comecei a tentar mais para a palavra. Eu comecei a querer viver mais a palavra de Deus. Aí a obra de Deus começou a ser completa na minha vida. Aí Deus começou me limpando, Deus começou me purificando, Deus começou me restaurando e está limpando até hoje. Todos os dias o papai tem que limpar, todos os dias o papai tem que mexer, todos os dias o papai tem que sacudir para mostrar ali o que não está bom, mas quem esquadrinha, quem sonda, quem vai no íntimo, quem revela é a palavra de Deus. É tempo de levantarmos as nossas mãos, mas precisamos estar firmados na palavra. Eu não sei porque o Senhor pôs a palavra como prioridade aqui nesta noite, mas Ele sabe. Creio que nós temos mulheres, homens, adolescentes que oram, que vivem o evangelho, que praticam a palavra
Louvado seja Deus. Precisamos debruçar na palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos trazer ela para o nosso coração. Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés, Senhor, e luz para o meu caminho, a tua palavra. E quando um dia eu lia esse salmo, eu morava num lugar, e o Senhor trouxe essa conjuntura na minha mente. Eu morava num lugar muito escuro e não tinha luz elétrica, até então uma servidão. Vou botar assim que os irmãos vão entender. Quando eu mudei para lá, toda vez que eu descia eu caía, irmãos, porque eu não conhecia o caminho. Só que com o tempo eu passei a decorar o caminho e conhecer o caminho. Então eu descia com lâmpada, né? Quando eu não tinha, eu decorava o caminho. Eu já sabia, eu descia bem, não caía, uma escuridão, um breu. As pessoas dizendo assim: como é que tu consegue? Eu falei: não, eu já conheço o caminho. Só que um dia, olhando esse salmo, o Espírito, ele trouxe essa reflexão na minha mente. Ele disse assim: você pode até conhecer o caminho, ter decorado o caminho, mas um dia no caminho pode ter um perigo que você não vê. Sem luz, um dia pode ter uma cobra, um dia pode ter algo escorregadio. Se a luz não iluminar o caminho, você não vê, você pode cair, a queda pode ser fatal. Você precisa da luz para iluminar, para ver os perigos que há no caminho. É isso que a palavra faz. Glória a Deus. Ela ilumina, ela revela, ela mostra. E toda a armadura de Deus, ela é direcionada para a palavra de Deus. A seu capacete da salvação que protege, a justiça, tudo, a verdade de Cristo, a sua palavra, tudo que envolve a armadura, ela vem pela palavra de Deus. Nós precisamos ter mais contato com a palavra do Senhor. Nós precisamos amar mais a palavra do Senhor. Nós precisamos dar mais tempo para a palavra do Senhor. Talvez nós esperávamos, né, quem estiver a irmã Renata, um culto mais avivado e vai bradar. Deus está bradando. Não há avivamento maior do que a palavra do Senhor. Ela é o verdadeiro avivamento. É quando ela move dentro de nós e traz mudança. É quando nós chegamos no culto, ela move dentro de nós e traz mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de atitude. Não adianta nós corrermos por este púlpito, falarmos em língua e virmos um movimento pentecostal e chegarmos na nossa casa, a atitude ser a mesma, o comportamento ser a mesma, os frutos ser o mesmo. O verdadeiro avivamento é quando eu ouço a palavra de Deus, eu saio daqui e aquilo move dentro de mim e quer trazer mudança, e traz mudança de mente, traz mudança de comportamento, traz mudança de atitude. Aí sim eu fui avivada pela palavra. A palavra tem que trazer arrependimento, a palavra tem que trazer mudança de atitude. Aleluia. Ai, e o inimigo não deseja que nós tenhamos acesso a essa palavra. Irmãos, nós estamos em tempos muito difíceis. A internet, é tantas coisas, tantas informações, vai roubando o nosso tempo, vai roubando a nossa mente. Eu amo conversar com pessoas idosas. Eu acho elas tão experientes, eu acho que elas têm tanta coisa para passar, elas são tão sábias. Quer ver coisa boa? Conversar com idoso. Eu não posso ver um idoso que eu gosto de conversar. Eu amo ouvir. As experiências deles são maravilhosas. Aleluia. E um dia no ponto, conversando com o Senhor, esperando o ônibus, o Senhor tão culto, tão sábio, nós falando, e de repente eu perguntei uma pergunta para ele, e depois perguntei de novo, falei: desculpa, Senhor, minha mente não está muito boa, eu ando muito esquecida. Eu falei: depois do Covid, né, as pessoas ficaram muito esquecidas. Ele: não, filha, é a bomba de informações que nós temos hoje. Acontece algo lá na China, daqui a questão de segundo você já está sabendo. Somos bombardeados constantemente por muitas informações que querem minar a nossa mente. E eu fiz algo estratégico da parte de Deus. Eu quero compartilhar com alguém aqui. Não sei se todos vão. Irmãos, quando eu levanto pela manhã, é meio que um hábito nosso já pegar o celular e já correr, né? Com o dedinho, né? A gente já vai. Aí vê uma coisa, vê outra. Eu passei a deixar o celular bem longe. Eu levanto, não mexo no celular. Aí levanto, vou ler a palavra, vou orar ao Senhor, fazer meu devocional, ter o meu tempo com Deus e depois fazer o resto. Ter esse tempo, esse contato com o Senhor.
Amém, Aleluia. Porque senão não vamos vencer. E ontem eu comentei essa palavra que está escrita em Mateus capítulo de número 8, o verso 8. Uma palavra poderosa da parte do Senhor que moveu meu coração, diz assim: o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aleluia. Esta palavra, ela tem poder. Esta palavra veio da boca de Deus. Esse centurião sabia que ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele, mas pela fé ele creu que se Jesus enviasse uma palavra, o seu criado sararia. E como você está aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, debaixo da atmosfera da palavra, debaixo do poder da palavra de Deus, Deus pode curar lá, Deus pode libertar lá, Deus pode salvar lá, Deus pode abrir porta lá, Deus pode te curar aqui. Não há geografias que limitam a palavra de Deus. Esta palavra é o próprio Deus falando conosco. Basta uma palavra e o Senhor muda a nossa história nessa noite. Basta uma palavra e cativeiros são mudados. Basta uma palavra e vidas são libertas. Há poder na palavra do Senhor. Então precisamos declarar a palavra. Eu leio um livro da Valnice que diz Orando a Palavra. Tem de Charles Spurgeon também. Eu tenho esse hábito. Quando eu começo a orar, eu digo: Senhor, a tua palavra diz. E começa a declarar a palavra. Senhor, está escrito na tua palavra. Senhor, a palavra do Senhor me garante. Porque quando você ora a palavra, você já está declarando ali a resposta da parte de Deus. Mas como eu vou declarar algo que eu não sou íntima? Como eu vou declarar algo que eu não vivo? Como eu vou declarar algo que eu não conheço? Aleluia. Porque quando você libera a palavra de Deus, o mundo espiritual ele entra em movimento. Quando você começa a orar: Senhor, a palavra do Senhor garante, a palavra do Senhor diz, o mundo espiritual ele já se movimenta, porque a palavra sendo liberada. Então o Senhor quer levantar mulheres da UFADEP, a igreja do Senhor, com uma espada na mão, como a palavra de Deus vai dizer: Senhor, adestra as minhas mãos para que peleje meu dedo para a guerra. Deus quer mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres que combatem o mal, mulheres que não temem o adversário. Aleluia. Porque Deus não tão somente quer mudar a história desta igreja, como a história deste bairro. Aleluia. Precisamos ser pessoas íntimas do Senhor, que vivem debaixo da sua palavra. Aleluia. E nós fizemos um evangelismo noturno aqui. Nós temos um grupo de evangelismo noturno. Viemos na madrugada aqui na Independência. Fomos no baile, fomos em todos os lugares aqui que podemos ter acesso, né? Irmãos, eu fiquei muito triste. Ai, meu Deus. 90% das pessoas eram afastadas do evangelho. Quando nós entrávamos ali nos bailes, quase que 80-90% dos jovens são filhos de missionários, missionárias, já estiveram na igreja, já louvaram na equipe de louvor. O coração entristeceu. Porque Satanás não tem medo não, irmão, do nosso louvor bonito, da nossa voz mais fervorosa, da nossa carinha feia, do nosso reteté. Satanás teme quem vive em obediência e temor da palavra de Deus. Quem teme ao Senhor, quem obedece a sua lei, quem vive sem Satanás. Porque senão ele dá uma rasteira e derruba mesmo. E o estado do que era do primeiro fica bem pior. Fomos nos bailes aqui. Que coisa terrível. Coração dói quando nós fazemos esse evangelismo, porque a gente pensa: Senhor, quantas pessoas já conheceram a tua palavra? Quantas pessoas já estiveram debaixo, Senhor amado, Pai querido, da tua graça, Senhor, e não venceram o maligno. Um dia eu estava orando no ciclo de oração, Deus disse assim: não desconsidereis os ardis de Satanás. Não brinca. Se submeta a Deus. Vive em oração. Glória a Deus. Viva debaixo da lei do Senhor. Viva vigiando e oh Espírito Santo, a poder no nome de Jesus. Hoje é noite de livramento aqui neste lugar. Hoje é noite de posicionamento na igreja da Independência.
eu estava com um sentimento ruim em relação ao meu irmão, porque nós somos pecadores, somos falhos, nos desviamos. Mas só que eu tenho por hábito confessar tudo para o Senhor. Então eu fui orar. E quando eu fui orar, eu falava, Senhor, eu estou sentindo isso, está aqui dentro, mas eu não quero que fica. E comecei a chorar, Senhor, eu estou sentindo isso. Comecei a orar. Aí o Senhor falou comigo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Na mesma hora aquela palavra entrou no meu coração. Meu irmão, é o poder da palavra. Mas como eu vou ter acesso a essa palavra se eu não conheço ela? Se eu não leio ela, se eu não tenho contato com ela? Eu falei, Senhor, o sentimento que tinha em Cristo é de santidade, é de bondade, é de justiça, é de amor, é de mansidão. Aquela palavra trouxe para o meu coração, aleluia, algo tão poderoso que na mesma hora aquele sentimento foi combatido pelo poder da palavra. Aleluia. Eu estava lembrando ali quando Pedro vai pescar. Os irmãos conhecem a história. Pescou a noite toda frustrado, não pegou um peixe sequer. Mas quando Jesus entra no barco, aleluia, e depois do sermão ordena que Pedro lance novamente a rede. Ele frustrado, ele cansado, ele vai declarar para Jesus: olha, pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, glória a Deus. É tempo de lançar a rede, mas é sobre a palavra. É tempo de semear na tua casa, mas é sobre a palavra. É tempo de semear no teu ministério, mas é sobre a palavra. É tempo de resgatar no inferno, mas é sobre a palavra de Deus. Aleluia. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que é muitas vozes. A voz do adversário, as vozes das nossas emoções. É tantas vozes que vêm nos confundir. Precisamos de estar ligados com o Pai para reconhecer a voz do Senhor. Aleluia. E a maneira mais poderosa de Deus falar conosco é a sua palavra. Ela não confunde, ela não erra. Ela é eficaz, ela é penetrante. Ela é poderosa, meus irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Deus quer levantar mulheres que têm compromisso com o seu reino, com a sua palavra. Eu não estou dizendo que vocês não têm, eu sei que vocês têm, mas Deus quer levantar mulheres poderosas na palavra de Deus. Mulheres que manuseiam com destreza, com sabedoria, com agilidade, porque é tempo de resgatarmos a nossa casa para Jesus. É tempo de resgatarmos a alma para Jesus. É tempo de guerrearmos, gastarmos a nossa vida no campo de batalha. Não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, não é tempo de descanso, é tempo de guerra. Aleluia! O Senhor está nos dando oportunidade. Aleluia! Por isso que o Senhor quer nos levantar, porque o Senhor está dizendo que conta comigo e contigo, mulheres. No ponto de ônibus, no teu trabalho, aonde você estiver, ser um instrumento de Deus que semeia a boa palavra de Deus. Você não somente vai ter ela dentro de você, porque o Espírito disse isso para mim. Você é portadora desta palavra. Ela habita em você. Ela tem que ruminar em você. Ela tem que gerar frutos em você. E você precisa alimentar outras pessoas através dessa palavra. Outras pessoas têm que pegar você os frutos que são produzidos em você. Outras pessoas têm que se alimentar com os frutos que é produzido em você. Outras pessoas precisam ter vida através da vida que é gerada em você. Glória a Deus. Não fomos chamados para ficar no banco, cultuarmos na terça, na quinta, no sábado, no domingo. Já falei na igreja, eu falei em algumas ocasiões. Aqui não é uma empresa que tem um cartão ali, uma maquininha que você põe um cartão. Ponto, o pastor já me viu, bati meu ponto. Já vim na igreja na terça, já vim na quinta. Estou debaixo da palavra, eu estou bem. Satanás não me toca, eu estou crente. Não! É vida com Deus. É todo dia, o tempo todo, é diariamente. Aleluia!
está indo fazer o seu serviço debaixo da palavra. Coberto pela oração. O Senhor está pedindo mais. Porque às vezes a oração e a palavra ela precisa ter um equilíbrio, irmãos. É uma balança. Muita palavra é perigosa, a letra mata. Muita oração fica sem sabedoria. É o equilíbrio. A oração nós falamos com Deus, mas na palavra o Senhor fala conosco. Então precisamos estar equilibrados. Às vezes nós oramos, né, Vanessa? E ora, e fala, Senhor, minha casa, meu filho, meu trabalho, e fala. Levanta amém. Mas eu ia falar, eu ia responder, eu ia te direcionar, eu ia te conduzir, eu ia falar contigo a estratégia que eu tenho para essa situação, mas você não para, você não ouve o que eu tenho para te dizer. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória a Deus. É o equilíbrio de falar, mas parar para ouvir. Quem já falou com alguém que fala demais e não deixa você falar? É chato, né? Eu acho super chato. É bom quando você conversa com alguém, aí a pessoa fala, você fala um pouquinho, aí vocês estão trocando ideias, experiências, né? Mas aí quando você fala com alguém que só a pessoa fala, aí tu tenta falar, a pessoa engata e... Somos assim com Deus. Vencer essa estratégia. Senhor, eu preciso vencer esse pecado. Senhor, eu preciso vencer esse desânimo. Senhor, eu preciso vencer o meu orgulho. Senhor, eu preciso vencer a minha língua. Senhor, eu preciso vencer. Me dá estratégia. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos instrui, nos ensina acerca de tudo que nós devemos fazer. A palavra tem orientação para a nossa vida financeira. A palavra tem orientação para a nossa vida emocional. A palavra tem orientação para a nossa vida física. A palavra tem resposta para tudo. É tempo de resposta de Deus para vidas aqui no lugar. Mas a resposta está aqui, olha. Eu buscando o irmão do manto, vamos lá na campanha, Deus usa aquela irmã. É aqui, ó. Eu já vivi momentos poderosos e tão preciosos e sobrenaturais que eu não vivi em monte, que eu não vivi em vigília, que eu não vivi em lugar nenhum como no meu quarto, fechando a minha porta, orando a Deus em secreto, passando um tempo com Deus, desbruçando na sua palavra, e o Pai se manifestando, e a graça me alcançando, e a voz do Altíssimo Alamanai bradando. É tempo de mulheres irem para o quarto novamente, fecharem a porta novamente, terem tempo com Deus novamente. O Senhor está dizendo, eu não só quero te responder, mulher, eu só não quero te responder, varão, eu quero que você seja a resposta, jovem, na vida daqueles que precisam. Você está entendendo? Eu quero que você seja a resposta, eu quero que você leve a palavra. É isso que o Senhor está falando na igreja de Independência nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero convidar a igreja a estar de pé, que a hora já avançou. E eu espero em Deus que a palavra que o Senhor manifestou nessa noite de forma rápida, simples, mas eficaz, traga mudança no seu dia a dia, traga mudança no seu comportamento, que você saia daqui com o coração ardendo pela palavra de Deus, que você saia daqui ardendo, desejoso de se alimentar da palavra de Deus. Às vezes, irmão, eu sinto na minha boca como fome, como sede, quando eu estou muito distante, sabe? Parece que eu sinto fome de novo, sede. Então nós vamos já encerrando, porque a hora já avançou. Mas eu quero orar contigo nessa noite, aleluia. Vamos fazer uma oração aqui neste lugar, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu quero convidar você nessa noite a estar aqui na frente. Você que deseja, aleluia, que precisa, Lamanai, voltar a ter esse contato com a palavra de novo. Eu já até tinha muito tempo, mas andei me distanciando, andei negligenciando, andei deixando um pouco de lado. Mas hoje o Senhor quer restaurar essa sede. Hoje o Senhor quer restaurar essa fome. Olha, Renata, eu estou até bonita, mas a minha espada está baixada. Eu não estava guerreando de forma certa, não. Estava guerreando com carne, estava guerreando com sangue, estava guerreando com as emoções. Mas o Senhor vai te ensinar, alma, nesta noite, a guerrear de forma com que a palavra de Deus vai te orientar. Eu quero convidar você rápido. A hora já avançou. Vem aqui na frente nesta noite e nós estaremos orando. Se eu não estivesse aqui, eu já estaria ali. Porque se você ainda não veio, quer dizer que está guerreando bem, está lendo muito bem, está vivendo muito bem. Glória a Deus. Mas pode mais, pode muito mais. O
Senhor tem mais para revelar. O Senhor tem mais para se apresentar. Deus vai levantar uma geração, Aramanaia, Cheia, Maia, Maia, que vive a palavra de Deus, que se submete à palavra de Deus. Oh, aleluia. Vem, quem ainda dá tempo, nós vamos estar orando nessa noite. Aleluia. Eu quero convidar você, Aramanaia, a fechar os teus olhos nessa noite e começar a falar com o Pai, e começar a buscar do Pai. Senhor, me reveste nessa noite, Senhor, com todas as tuas armaduras espirituais. Me dá, Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer em Isaías que o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, é o Espírito do conhecimento, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito do temor ao Senhor. Esse Espírito está aqui nesta noite para dar sabedoria e entendimento, para resgatar mentes aqui nesta noite, para quebrar nesta noite correntes que impediam você de ter acesso à palavra. O Senhor quer fazer homens e mulheres doutores da palavra. Deus quer fazer aqui nesta noite pessoas de Mirabanda e Calabamba, Subinaia, que manejam com destreza, que resgatam das Arabanda e Calabambaia, do inferno, almas do Dirabanda Comachaia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu posso ver, o Espírito me revela. Ai, me canta, Rabandaia, Sheminaia. Deus está levantando, levanta a Calabaya. Deus está levantando, levantando a Calabaceta. Levanta, Espírito. Levanta, Espírito. Levanta, jovens avivados. Levanta, jovens e mulheres avivados. Desperta, Espírito Santo. Desperta para viver o chamado. Desperta para viver a tua palavra. Desperta para viver o teu evangelho. Desperta nessa noite, Espírito Santo. Dá ousadia, dá intrepidez no Espírito Santo. Quebra, Espírito, as algemas. Quebra, Espírito, tudo aquilo que tentava segurar os teus filhos, para que eles vivam o sobrenatural da tua palavra. Experiências novas, dons espirituais novos. Espírito Santo, é tempo de coisa nova sobre a igreja do Dependência. Por isso o Senhor está começando hoje, pela tua palavra, um grande avivamento. E o Espírito me diz: Deus vai sacudir essa igreja pela palavra de Deus. Deus vai sacudir essa igreja pelo poder da palavra de Deus. Vai começar um grande avivamento. Guarda isso neste lugar, através da palavra de Deus. E esse bairro será impactado. Muitas vidas serão resgatadas, porque Deus está levantando uma geração forte. Deus está levantando nesta noite. Deus vai pegar mulheres que acham que não sabem. Deus vai pegar mulheres com complexo de inferioridade e vai levantar como um forte na sua palavra. E vai levantar como um forte na sua palavra, porque a sabedoria vem dele. E a palavra do Senhor diz: aquele que pede sabedoria, ele dá deliberadamente àqueles que buscam. Derrama sabedoria sobre a tua igreja. Derrama sabedoria sobre o teu povo. Derrama sabedoria sobre o colete. Derrama sabedoria sobre os varões da igreja. Derrama sabedoria sobre os jovens adolescentes. Derrama sabedoria sobre os obreiros, Senhor. Levanta uma igreja, Senhor. Ah, Espírito Santo. Levanta uma igreja que vive em conformidade com tua palavra. Ai, abandonou o baixaio. E as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. Não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos pela grande e maravilhosa obra que o Senhor está fazendo neste lugar. Pela grande e maravilhosa obra que o Senhor está fazendo em cada coração. E eu te peço, meu amigo, não para aqui não. Continua indo para casa. Continua lá no lar deles. Continua amanhã, Espírito Santo. Continua no final de semana. Continua a semana que vem. Arde o desejo pela palavra. Arde o desejo pela presença. Arde no coração o desejo para
o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Amém.